Olá pessoal, bem-vindo no Ano Code. Eu sou Maurice, desenvolvedor com mais de 10 anos de experiência no mercado. E hoje vamos falar sobre List Comprehension dentro da linguagem Python. Vamos ver como é que ela funciona, como é que funciona uma List Comprehension, como a gente escreve uma List Comprehension e principalmente quando usar uma List Comprehension, né, dentro do nosso código, né, para fazer algum determinado trabalho, certo? O que é uma List Comprehension? Uma List Comprehension, geralmente, né, quando a gente precisa transformar valores, filtrar elementos, combinar operações dentro de uma lista e, fundamentalmente, o mais importante aqui é que uma List Comprehension sempre retorna uma lista. Então, é como se a gente fosse fazer um for dentro de uma lista e como o for, geralmente, aí vai ter que usar variáveis, né, alternativas, variáveis temporárias para poder aplicar alguma funcionalidade, alguma transformação em cima desses valores que estão dentro da nossa lista original. A gente precisa, né, usar um código mais conciso. E aí que entra a List Comprehension. Então, vamos aqui rapidamente ver um exemplo, né, de uma lista de em que momento a gente pode usar uma List Comprehension, certo? Então, primeiro vamos começar com um básico, né, um número que a gente vai precisar elevar os elementos da nossa lista ao quadrado aqui, e vamos ver como é que vai funcionar isso usando List Comprehension. Então, vou definir aqui números, e nosso número vai ser uma lista, né, que vai conter 1, 3, 5, 7. E, basicamente, eu vou usar... A gente sabe que para a gente poder, por exemplo, retornar uma lista usando um for convencional, a gente vai precisar de uma lista, né? A gente vai precisar de uma variável intermediária. Seja, a gente vai precisar, por exemplo, tipo, quadrados, que vai ser uma lista vazia. E vamos definir um for. Então, vamos pegar cada item da nossa lista de números, né? Vamos pegar cada item. E quando ele encontrar algum número, a gente vai dizer que quadrado ele vai adicionar dentro dentro da nossa lista, certo? Dentro da nossa lista, né, de variáveis temporárias. E quando finalizar, vai simplesmente, né, imprimir para a gente o quadrado, correto? O quadrado. Beleza. Enquanto isso, eu vou trocar aqui meu shell, né? Vou fazer um switch para o Git, que eu prefiro usar o Git Bash, para a gente poder usar e executar o nosso código aqui dentro, certo? Então, vou dizer aqui Python List Comprehension, para ele rodar. E observam que efetivamente ele fez, né, ele pegou cada item da nossa lista e elevou ao quadrado. Então, lembrando que 1 ao quadrado é igual a 1. Então, ele elevou cada elemento da lista inicialmente ao quadrado. Perfeito. Agora, observa que aqui a gente teve que criar uma variável temporária que a gente usou para fazer o for e poder salvar cada item elevar e salvar dentro da nossa lista temporária. Mas a gente, usando uma list comprehension, por exemplo, a gente pode fazer ele numa única linha. Então, como é que é a sintaxe básica de uma list comprehension, né? A sintaxe básica dela é, né, primeiro, né, inicialmente você abre, né, os colchetes, que significa que você quer uma lista, e vamos ter uma expressão que seria, né, o que é para ser aplicado, qual é a formulação a ser aplicada, qual é a transformação a ser executado. Depois você usa um for para percorrer, né, o que está dentro da sua lista original. Então vamos dizer aqui a expressão. Eita, eu escrevi errado aqui. Expressão for n in números. Ou seja, o que eu estou dizendo para ele aqui dentro dessa única linha, eu estou dizendo para
para cada elemento n que está dentro dentro de números, que seja, que está dentro da minha lista aqui original, aplica essa expressão aqui em cima de cada um deles e retorna para mim essa lista final. Para a gente aplicar isso imediatamente, a sintaxe básica dela é essa. Então, a sintaxe básica dela é essa. E se você olhar qualquer exemplo de lista, né, de List Comprehension que você vai achar por aí dentro de diversos códigos na internet, por aí, por exemplo, ou dentro do repositório Git, de projetos grandes como Django, FastAPI, por exemplo, a sintaxe vai ser exatamente a mesma. Obviamente, né, tem variações, tem condicionalidades, né, que a gente vai ver, inclusive, ao longo desse vídeo, né, a gente vai ver quando é que você bota um if, um else, essas coisas lá dentro. Mas a sintaxe básica é essa, por exemplo. Então, vamos aplicar aqui a nossa List Comprehension rapidinho para fazer exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo dentro do quadrado, certo? Então, vou redefinir aqui vou redefinir aqui um Q, uma variável qualquer Q, que vai ser igual a minha lista. Eu vou dizer que cada n que ele vai encontrar, né, cada elemento, né, vamos supor aqui, vou definir um elemento, elemento que ele vai encontrar, ele vai botar, e desta vez não vai ser ao quadrado, eu vou dizer para ele multiplicar por 2. Multiplica por 2 cada elemento da lista, for L em números, certo? E eu vou simplesmente imprimir para mim a minha lista aqui. Vou renomear ele para dobro, fica bem melhor para a gente, dobros. Assim a gente consegue, né, ter uma ideia melhor do que a gente está fazendo, beleza? Então, observam aqui, nessa lista aqui que eu estou criando, nessa compreensão aqui que eu estou fazendo, eu estou dizendo para ele, para cada elemento que você encontrar dentro da lista números, multiplica ele por 2, certo? Aqui dentro do for, eu estou pedindo para ele elevar ao quadrado. Então, quando a gente fizer a impressão, você já tem uma ideia do que vai aparecer como resultado. Então, vamos executar novamente o nosso código. E observa aqui que no nosso for, a gente pediu para ele elevar ao quadrado. Então, a gente tem 1, 9, 25 e 4, 9. Ou seja, ele fez exatamente o que a gente pediu dentro do nosso for. Quando a gente pediu para ele dobrar, observa que sim, agora 2 vezes 2, 3. Então, a gente vê que, e se a gente fizer a comparação dos dois, observa que aqui, por exemplo, tipo, é a mesma coisa, só que é tudo feito numa linha só, bem mais simples, bem mais específica e bem mais concisa em termos de código. Então, quem olha consegue ver e compreender exatamente o que está acontecendo aí, sem grandes alterações. Se você está na dúvida, a gente pode novamente fazer o nosso quadrado. Quadrado versus List Comprehension. Então, vamos dizer para ele, a cada n que você encontrar, eleva esse n ao quadrado, né, for n in cada valor que você encontrar dentro da lista número, pega ele e aplica essa expressão aqui. Então, a expressão aqui é n ao quadrado. E vamos imprimir o nosso quadrado. Vamos imprimir o quadrado, né? Quadrado versão 2. Lembrando que o nosso quadrado versão 2 é exatamente igual ao nosso quadrado simples, que a gente usou um for para criar, certo? Então, novamente, vamos executar o nosso código e observa aqui que a gente tem. O primeiro aqui que está aparecendo no print é o nosso for. É o for. É o quadrado que a gente usou o for para criar. O segundo aqui que a gente tem é o dobro, né? Então você pode fazer até manualmente o cálculo. E o nosso último aqui é o quadrado versão 2 que a gente criou com List Comprehension. Então, por exemplo, o for que a gente usou aqui para criar os quadrados é o mesmo aqui, só que é mais conciso, mais precisa, mais clean, né? Mais simples, mais efetiva, no caso.
Dentro da nossa lista, dentro da lista, a gente pode usar elemento de if condicionalidade. Então, a gente pode usar condicionalidades para filtrar elementos, por exemplo, né? Então, a gente pode a gente pode fazer comparações, a gente pode usar um if e um else para poder, né, aplicar outras expressões em cima dos nossos elementos. Novamente, tudo sempre na mesma, dentro do mesmo formato que a gente iniciou, a expressão básica. A expressão é um loop for, sempre, né? Sempre dentro dessa sintaxe básica que a gente elaborou inicialmente. Então, vamos fazer aqui, se a gente for usar um if, por exemplo, usando if na lista comprehension. Beleza. Eu vou seguir. Como é que a gente pode fazer aqui? Eu vou definir novamente, né, o números. Vamos ver aqui. A gente vamos continuar com o mesmo número que a gente tem, mas eu vou alterar aqui para adicionar. Aqui a gente não tem nenhum elemento par, por exemplo, então vou alterar aqui para adicionar mais elementos assim. Então 2 continua com 3, né? Vamos definir um 4, talvez um 6. Certo. Então aqui eu vou usar um if aqui para que ele possa me retornar apenas elementos pares, por exemplo. Então vamos definir aqui pares, que vai ser igual a... Lembrando, então aí vai ter expressão, então eu quero que você me escreva, eu quero que ele escreva para mim. Então eu quero que ele retorne elementos pares, então vou dizer n, então para cada elemento que você encontrar, você vai me fazer um for n in números se n dividido por 2 igual a 0. Então, eu estou botando uma condicionalidade agora dentro dessa compreensão. Então, dizendo, retorna o n, retorna os elementos, né, dentro da minha lista números, se o elemento for par. Mas é isso que eu estou pedindo para ele fazer. Então, vamos imprimir aqui os pares para ver se efetivamente, né, ele retorna os elementos pares como a gente espera. Então, vamos lá, vamos executar novamente. Perfeito. E observa que aqui agora a gente tem o nosso, né, na lista aqui, a gente tem elementos pares que ele retornou efetivamente da nossa lista. Então, a gente tem o 2, 4 e o 6, que ele retornou de forma efetiva. Então, é assim que a gente aplica numa condicionalidade bem simples, né, a nossa lista. O N. Agora, vamos supor aqui, por exemplo, que eu queira somente, tipo, que ele me diga se aquele elemento é par ou ímpar, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou definir novamente aqui uma nova variável, par ou ímpar, e eu vou dizer para ele, tá, me bota uma string par se if n, que você vai encontrar dentro da minha lista, %2 é igual a 0, else, espaço, né, não esquecendo, else ímpar for n in números. A gente precisa compreender o que está acontecendo aqui, dentro dessa compreensão que a gente acabou de fazer. Então, observa que a nossa expressão toda é essa. Então, a gente tentou dar uma expressão aqui. Essa expressão está dizendo basicamente o quê? Imprima, né, o elemento que ele vai retornar. Então, o que ele vai retornar vai ser par. Se ele pegar, a cada n que ele pegar dentro de números, ele dividido por 2 e for igual a 0, ele vai retornar par. Ou seja, ele vai pegar a nossa lista e vai adicionar par. Se não for, seja o else, ele vai colocar um ímpar. Então, vamos imprimir isso aí para ver se ele efetivamente está fazendo isso.
par ou ímpar. E vamos executar nosso código, né? Basicamente. Ok, então observa que ele fez exatamente o que a gente pediu, né? O 1, né? O 1 é ímpar, então ele pegou aqui, par, ímpar, e ele fez exatamente o que a gente está pedindo. E observa que esse mesmo código a gente poderia fazer ele com for? Poderia, mas seria já mais verboso, com mais linha de código, só que a gente resumiu tudo isso numa única linha de código que faz isso, e a gente pode fazer isso de diversas formas, com diversos tipos de dados. Vamos ver aqui, eu vou fazer uma com uma string, né? A gente pode fazer ele com string, a gente pode fazer com dicionário. Então aqui eu vou fazer aqui com... Aí eu vou fazer com string e eu vou fazer um exemplo com dicionário para a gente ver como é que funciona né? Com outros tipos de dados que não sejam números, porque até agora a gente só trabalhou com números. Então vou fazer aqui frutas. E minhas frutas vão ser aqui maçã, certo? Banana, pera ou laranja. Laranja, prefiro laranja. Opa. Eu quero que cada elemento, né, que seja... a gente pode capitalizar cada elemento, ou seja, botar a primeira letra, né, o primeiro caráter em maiúsculo. Então, para fazer isso, eu vou dizer aqui frutas em maiúsculo. E a lista aplica a função upper para ela, for fruta in frutas. Então o que eu estou dizendo para ele? Cada fruta que você encontrar dentro da minha lista de frutas, aplica a função upper para esse elemento para que o primeiro caráter seja em maiúsculo. Então vamos lá. Ou, na verdade, eu acho que o upper é para botar todos em maiúscula, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer de dar de resultado aqui. Porque eu acho que é frutas maiúsculas, certo? Vamos executar novamente. Beleza, então tá. O upper aqui tá botando todos os elementos em maiúsculo. Eu acho que é o capitalize que faz com que cada elemento... Vamos ver se ele consegue fazer isso. Mas não vamos deixar isso para trás. Então você pode experimentar isso, né? Você pode pegar esse mesmo código se você estiver, né, aplicando, né, fazendo manualmente ali, você estiver com seu editor de código e estiver trabalhando. Tenta usar o capitalize, né, porque eu acho que é o capitalize que faz com que a letra inicial vire, né, uma letra maiúscula em seguida do restante da palavra em si. Então você pode fazer isso, né, de exemplo, concretamente. Agora eu vou fazer um com dicionários. Com dicionário a gente pode aplicar as coisas da mesma forma. E para fazer isso eu vou definir uma lista de um dicionário aqui, tá? Vamos fazer um dicionário aqui e vamos aplicar isso. Vamos aplicar uma list comprehension para esse dicionário, tá? Então beleza. Vou definir aqui um dicionário com uma lista de pessoas. Então eu tenho o nome de Alice, Bob e Charlie. Agora, essa nossa lista, o que eu posso usar em relação a que eu posso usar list comprehension aqui? Vamos supor que eu queira, né, por exemplo, retornar apenas os nomes das pessoas que estão dentro do meu dicionário. Ou retornar, por exemplo, apenas a idade das pessoas. Ou, inclusive, retornar, por exemplo, apenas pessoas acima de 30 anos ou acima de, sei lá, 25 anos. Aqui, por exemplo, a gente tem Tá, eu vou diminuir aqui para, né, a gente ter uma pessoa que tenha 20 anos, tá? Vou botar 20 aqui. Pode dizer que porque é só apenas as pessoas retornar, né, pessoas acima dos 20 anos. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos retornar apenas os nomes das pessoas que estão dentro da nossa lista, certo? Então, nomes
Então vamos dizer aqui nomes, que vai ser igual a... Vamos fazer isso, vamos dizer nossa lista. Então eu quero que pessoa, para cada pessoa que você encontrar dentro da minha lista, retorna o nome desta pessoa, certo? Retorna o nome for pessoa in pessoas. Beleza. Pessoas, pessoa. Ah, eita, eu escrevi errado. For, ok. Agora ele já reconheceu, né? Não identificou mais nenhum erro. Então eu vou imprimir aqui nomes, para a gente ver se que efetivamente ele retornou os nomes que a gente está esperando. Nomes, né? Nomes. Certo. Vamos executar o nosso código. E observa que efetivamente ele retorna apenas a lista, né, das pessoas. Como uma list comprehension sempre retorna uma lista. Então a gente tem aqui lista com o nome das pessoas que estão dentro do nosso dicionário. Eu poderia fazer a mesma coisa para retornar a lista, né, ou as idades das pessoas. Então eu vou fazer a mesma coisa e vamos retornar a idade das pessoas. Idade vai ser igual, né? Eu quero pessoa. Eu quero que ele retorne a idade for pessoa em pessoas. Em pessoas. E eu posso, né, imprimir. Perdão. Tá errado aqui. Isso, eu acho que eu fiz 2 vezes. Tá, então agora tá certo. Print idades. E, em princípio, né, ele deve retornar para a gente, né, a idade, né, das pessoas que estão dentro da nossa lista. Vou executar novamente. E ele retorna, né, como a gente pediu os nomes, então ele retornou os nomes. E agora ele está retornando para a gente, né, ele está retornando para a gente. Ele está retornando para a gente exatamente o que a gente pediu, que é a lista, né, das idades das pessoas que estão dentro da nossa lista de dicionário. O que a gente vai fazer agora é aplicar uma condição em cima disso, dessa idade. Então eu vou dizer pessoas, né? Vamos supor, considerar que pessoas adultas é só a partir dos 21 anos. Então eu vou pedir para ele botar aqui, retornar para a gente, né, apenas as pessoas adultas, seja, que estiver mais de 21 anos. Então, retorna pessoas, adultas. Adultos vai ser igual a retorna para mim pessoas for pessoa, if pessoa idade maior do que 21 for pessoa in pessoas. Não, pera aí. Ele deve retornar. Perdão, não é assim não, pera aí. Ele tem que retornar pessoa for pessoa in pessoas if pessoa ponto idade maior do que 21. Certo. E vamos imprimir aqui. Perdão. Vamos imprimir adultos. E vamos ver o que ele vai retornar para a gente, tá? Então vamos imprimir aqui, executar. Observa que na última lista, como a gente pediu para ele retornar a pessoas adultas, ele retornou para a gente aqui apenas as pessoas
que tem mais de 21 anos, seja ele retorna a Alice, que tem 30, e a outra, o Charlie, que tem 35 anos. Então agora então você consegue ver as diversas formas, né, de a gente implementar e aplicar condicionalidade em cima de criando uma list comprehension. Então, basicamente nesse vídeo a gente viu a aplicação de list comprehension de diversas formas. Então a gente viu só em cima de uma lista que tem apenas números, a gente viu numa lista que tem strings. Então dentro de uma string você pode aplicar uma variedade de condicionalidade como você quiser. Então seria bom, né, praticar para dominar, né, usando o uso de list comprehension. Um último exemplo que a gente pode fazer aqui é o uso de listas alinhadas. O uso de lista alinhada seria mais na questão de matrizes, por exemplo. Então, se você tem uma matriz, como é que se você vai aplicar alguma condição, né, algum filtro, aplicar alguma fórmula, né, em cima da matriz, você vai usar bastante list comprehension para poder fazer isso, porque se for fazer um for, você vai fazer um for gigante para poder buscar cada elemento, só que com uma list comprehension você consegue, né, ter um código efetivamente mais conciso. Então imagina uma matriz e imagina um pouco como é que seria se você for aplicar um for para poder percorrer toda a matriz, seja no I, no J, se for uma matriz 3D, pior ainda. Então você consegue imaginar a quantidade de for alinhado que tem que fazer para poder atingir o elemento que você quer. Só que com uma list comprehension você consegue fazer isso de forma bem mais efetiva. Vamos ver aqui um exemplo básico de matriz. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas a gente pode ver rapidamente, né, uma lista de uma matriz aqui rapidamente. Vamos pegar, peraí, só deixa eu pensar aqui rapidinho, alguma coisa rapidamente. Pegar uma matriz, certo, a gente pode pegar aqui uma matriz e vamos tentar, né, fazer elevar ao quadrado os elementos que estão dentro dessa matriz. Então vamos dizer aqui, matriz quadrada. E aqui uma matriz, o que eu estou chamando de matriz quadrada não é o que é definido matematicamente, tá? Então a gente só está usando o nome aqui de variável, tá? Então não levam tão literalmente a coisa, porque se você for pesquisar matriz quadrada dentro da matemática, não é assim. Matriz quadrada não é o que a gente está fazendo aqui, tá? Beleza? Só para a gente deixar bem clara a coisa. Então o que a gente quer fazer aqui é elevar ao quadrado cada elemento que está dentro da nossa matriz. Isso quer dizer o quê? Aí vai pegar cada linha da nossa matriz e vamos elevar os elementos a cada linha ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar a primeira linha, cada elemento que estiver dentro da primeira linha eu vou elevar ele ao quadrado. Vou pegar a segunda linha, cada elemento que estiver dentro dessa segunda linha também será elevado ao quadrado. Então, a nossa matriz vai ser essa. Eu poderia fazer um for, né? A gente poderia fazer um for, mas para isso, você imagina, a gente tem que fazer um for para percorrer cada elemento da primeira linha, fazer um match com cada elemento da segunda linha, a terceira, e em seguida. Então, primeiro a gente teria no mínimo 2 a 3 for alinhado para poder conseguir o que a gente ia fazer aqui numa única linha de uma list comprehension, certo? Então, eu vou dizer aqui, certo? Então, para cada linha, ele vai retornar uma lista. Então, para cada linha, ele vai retornar uma lista, certo? Então, ele vai pegar um n ao quadrado for n in linha, certo? Então, quando ele pegar uma linha, a primeira linha que ele vai pegar então é como se essa linha aqui seria, por exemplo, a primeira. Então, para cada elemento que estiver dentro dessa primeira linha, ele vai elevar ao quadrado. Agora, essa linha vem da onde? Da matriz como um todo. Então, vamos dizer para ele, for linha in matriz. Então, eu estou dizendo para ele, pega a minha matriz, para cada linha que estiver dentro, pega cada elemento
e leva ao quadrado e me retorna essa lista dentro da minha lista. Basicamente isso. Então é mais ou menos o que a gente está tentando dizendo para ele. Falando português parece meio bizarro, mas é isso mesmo que a gente está fazendo. E se a gente for imprimir aqui, matriz quadrado, o que ele deve imprimir? Ele tem que me retornar uma matriz de mesma dimensão, ou seja, uma matriz de 3, né? Uma matriz de 3, que ele vai, uma matriz 3 por 3, que ele vai elevar cada elemento, né, da linha ao quadrado. Então vamos executar esse código e vamos ver se ele efetivamente faz o que a gente está pedindo. E, obviamente, né, ele faz o que a gente está pedindo. Então ele retorna uma matriz 3 por 3. E se você pegar linha por linha, você vê que ele efetivamente elevou cada elemento da linha ao quadrado. Então, basicamente, né, nesse vídeo a gente viu o que é uma list comprehension, a gente definiu o que é uma list comprehension, a gente, né, viu em que caso seria bom usar list comprehension para ter um código mais conciso, mais preciso e mais efetiva no caso de usar list comprehension. Então, você precisa praticar, porque efetivamente, né, de primeira assim, parece muito simples, parece mais bonito, mas ao longo, né, se você não praticar, você não vai pegar a essência da coisa de forma efetiva, correto? Então, se você gostou do conteúdo, né, do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, chama seus amigos, né, pra gente, né, aprender a programar junto, ver conceitos mais avançados dentro do Python junto, né, e obviamente compartilhar junto, né, nossas experiências no comentário. Se você gostou, se não ficou com alguma dúvida, eu tento responder os comentários, mas, né, você sabe, nem sempre é fácil. Então, eu estou sempre disponível, né? Deixa seus comentários. Se ficou com alguma dúvida, não entendeu, deixa lá um comentáriozinho pra gente, né, a comunidade junto, poder auxiliar todo mundo a ter um entendimento da coisa, correto? Então tá, muito obrigado e até o próximo vídeo.